dia. Vou pedir licença para os meninos um pouquinho, só para falar um pouquinho do quadrangular, da estreia, até porque a gente vai ter pouco tempo hoje coletivo, a gente já tem treino agora às 9 e pouco. Mas eu acho importante também a gente dar um depoimento. Primeiro é agradecer o nosso torcedor. Raras vezes, eu lembro de muito poucas vezes na minha carreira que eu tive uma recepção tão bonita. Então a gente precisa valorizar isso. Eu acho que esse resgate que a gente teve com a torcida foi algo lindo. Infelizmente a gente não conseguiu corresponder, né? E a responsabilidade é de todos. A gente não conseguiu, na verdade, dos 17 jogos que eu estou aqui, eu acho que foi o pior jogo nosso em termos de encaixe. A gente não conseguiu encaixar em nenhum momento. Então a gente assume a responsabilidade é nossa. A gente sabe o que tem que fazer para melhorar. A gente já passou, eu estou em 4 meses aqui, é a terceira crise, né, que a gente está vivendo. Já passou por outras vezes, esse elenco já demonstrou força para sair desses momentos difíceis. A gente tem total condição, a gente está dentro do campeonato, a gente tem total condição pelo trabalho que tem, pela camisa que tem, pela estrutura que tem, pelos atletas que tem, pelo staff que tem. O presidente Rômulo que está dando todo o suporte para a gente conseguiu concentrar em Sorocaba, a gente conseguiu ficar num hotel diferente, mais isolado, salários rigorosamente em dia, né? Inclusive foi pago na sexta. Então a gente tem que agradecer a estrutura que a gente está recebendo e isso nos dá confiança para ter total certeza que a gente tem condição de sair disso. Acho importante dar esse relato até porque eu sei que o torcedor está muito magoado, assim como todos nós. Acho que ninguém dentro do Guarani dormiu de sábado para domingo. A indignação deles é a nossa. Todas as mensagens que a gente recebe, a gente só tem que concordar, e é muito duro quando tu não consegue rebater uma crítica, né? Tu não tem um argumento para rebater, porque realmente a gente fez uma partida muito abaixo, mas o campeonato não acabou. O campeonato não acabou, a gente tem 5 rodadas, e nessas 5 rodadas a gente tem tudo para buscar a classificação, que é o grande objetivo do ano do Guarani, é o nosso objetivo pessoal, é o objetivo do clube, é o objetivo dos atletas. E peço mais uma vez o voto de confiança de todos, para que a gente consiga reverter isso, porque juntos a gente é muito forte. Tá? Então, só quis abrir um parênteses para fazer esse relato desse início do quadrangular. Vou apresentar de forma um pouco geral a vinda dos dois, que é mais ou menos na mesma característica, e depois abro um pouco para os meninos. Então, quando a gente troca treinador, como a gente trocou com o Matheus, algumas características acabam se tornando necessárias, né? E apesar de ter um elenco grande, a gente tinha poucas peças de reposição nas funções que os meninos vieram. Acho que ficou muito claro no jogo do Tombense que quando a gente não teve o Isaac, a gente não tinha 2 meias para fazer, a gente teve que jogar com volante. Então o Gemerson veio para suprir essa ausência, o cara que gosta da bola, que é amigo da bola, que tem muita qualidade técnica, né, e que vai poder dar essa condição para o Matheus de ter sempre 2 meias para jogar, quando não tiver o Isaac, quando não tiver o Diego Torres, a gente tem o Gemerson, né, que tem característica muito parecida, muita qualidade técnica, né, o cara que tem bola longa, muito boa, um arremate de média distância. É um menino que a gente já acompanha há muito tempo, desde o tempo do Tombense. A gente chegou a se enfrentar em 2019, 2020, 2019, acho, né? Chegou a se enfrentar em 2019, então já há bastante tempo que a gente acompanha, monitora, já tentou trazer outras vezes, né? Ele acabou atrasando um pouquinho a carreira com uma lesão que ele teve de confiança, mas já sempre sendo recuperado, fazendo grandes jogos no ano passado no Brusque. Então é um jogador que a gente já monitora há bastante tempo, já estava no banco de dados, que eu tenho o maior prazer de estar trabalhando junto. O Júnior Brandão, a mesma situação. A gente não tem dentro do plantel um centroavante de área, um centroavante brigador, um centroavante que brigue com a defesa, que tenha presença mais diária. O Bruno é um jogador muito mais móvel, né? E com a saída do Denis Júnior, abriu essa brecha para que a gente pudesse trazer um centroavante. E é muito interessante, até é interessante falar sobre isso, porque o Júnior chegou por 2 caminhos. Um pelo Matheus, que já tinha trabalhado com ele no Operário, né, e que gosta muito do jogador, que já tinha colocado no nosso análise de mercado, e por um torcedor. O torcedor nos colocou na rede social, tem um centroavante assim, assim, assado. E aí bateu de a gente mandar para análise, a análise não, já foi indicado pelo Matheus, a gente buscar e fazer uma negociação. É importante que se diga que os dois só têm contrato até o final da C, só 3 meses, e não é por causa de qualidade técnica deles, é exatamente pelo momento financeiro. A gente tem um compromisso de não estourar a folha, de não extrapolar a folha, né? Ambos vieram pelo projeto do Guarani,
O Gemerson com o Operário ainda pagando boa parte do salário, o Brandão muito abaixo daquilo que ganhava fora. Então eu agradeço os dois pelo sacrifício pessoal também de estar aqui, nos ajudar nesse momento e por entender o projeto do Guarani. Júnior, tudo bom? Vinícius Sabar, que teve Bandeirante. Primeiramente, seja bem-vindo ao Guarani. Dos 3 reforços anunciados na semana passada, você foi o único que atuou no derby, entrou ali aos 39 minutos do segundo tempo. Eu queria saber a sensação que foi para você, logo no seu primeiro jogo, já entrar num jogo tão importante como foi o de sábado aqui no Brinco de Ouro, e também esse processo de readaptação. Se eu não me engano, foram 3 temporadas no futebol da Indonésia, esse processo de readaptação aqui para o futebol brasileiro. Obrigado. Bom dia. A experiência foi uma experiência muito boa, né? Porque você chega já para jogar um clássico assim, da grandeza que é muito importante, né? E eu tive a oportunidade de poder entrar ali os últimos 5 minutos, então eu estava muito feliz, né? De também ter voltado para o Brasil, porque a Indonésia é totalmente diferente, o futebol lá está crescendo bastante, então eu estava muito feliz e muito empolgado. Júnior, bom dia. Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Eu queria saber como que está a sua parte física, quanto tempo que você aguenta, por exemplo, já para esse sábado, né, para ficar à disposição do treinador. Eu soube antes do derby que você conseguiria atuar apenas no finalzinho do jogo, né, entrar no segundo tempo. Faz muito tempo que você não estava jogando. Quando que você jogou, 90 minutos a última vez? E como que você está fisicamente para esse jogo? Seja bem-vindo. Bom dia. Fisicamente, hoje eu já consigo jogar uns 70 minutos, né? Porque estou treinando firme, trabalhando para isso, porque eu fiquei um bom tempo sem jogar, por causa de uma lesão que eu tive. Então, hoje em dia eu já consigo jogar 70 minutos. Você teve lesão? Na posterior. Bom dia, Júnior. Prazer falar contigo, Diego Alves, da IPTV. Nesses 3 anos, foram 3 anos de Indonésia? Quase 3. Quase 3. O que você viveu assim de mais relevante assim para sua carreira? Quais foram suas principais experiências dentro de campo, né? Falando do futebol, em relação à experiência de vida também no país? Quais foram suas dificuldades? Quais foram talvez situações atípicas que você tenha passado por lá? Queria que você contasse um pouco, por gentileza, como foi vivenciar quase 3 anos num país tão diferente do nosso. Bom dia. É uma experiência totalmente diferente, né? A alimentação, a língua. Tive um pouco de dificuldade, porque eu não sei falar muito bem inglês. E quando eu cheguei, praticamente assim, não sabia nada, né? E aí, graças a Deus, tenho bastante amigos hoje lá que é brasileiro e estão lá há bastante tempo. E aí pôde me ajudar bastante. Aí, dentro de campo, nosso time tinha 4 brasileiros e mais a comissão técnica, que era até um ex-treinador aqui, que era o Maurício, e aí ajudou bastante a gente, né? E aí a gente foi bem no campeonato. Ô, Júnior, você chegou também na semana passada que o clima ainda estava muito para cima, positivo, que ainda não tinha começado o quadrangular, não tinha rolado a bola ainda pro derby 211. Teve alguma diferença de clima dentro mesmo, no elenco, da semana passada para essa semana depois do derby, em razão da derrota, ou a confiança é a mesma? Não, a confiança é a mesma. O elenco aqui é um elenco cascudo, todo mundo já sabe a qualidade de todos, então a confiança é a mesma. O objetivo é sempre o mesmo. Ô, Júnior, 2 situações para você. A primeira, né? Você acabou de chegar, mas apesar disso, você viveu o clima do derby. O que aconteceu, na sua opinião? Você que entrou um pouquinho, que o time não incorporou nada em relação ao apoio da torcida, em relação àquele clima que foi criado no Brinco, né? Dentro de campo. E uma outra situação, esse tempo curto que você tem contrato até o fim do ano, como que você vê essa situação de ter que entrar e ter que resolver, mostrar até serviço para o Guarani? É claro, tentar renovar o seu contrato, né? Cara, não tem explicação, porque o Matheus passou todas as funções para a gente fazer. Então não tem explicação o que aconteceu no jogo, né? A gente tentou fazer o nosso melhor, mas não encaixou. Então vamos seguir para frente, agora vamos enfrentar o Náutico, se Deus quiser vamos sair com a vitória. E, desculpa, qual foi a pergunta? Sobre esse tempo curto você provar o ano que vem. Cara, que nem eu falo com a minha esposa, né, bastante, eu tenho que provar todos os momentos, no treino, no jogo, independente
do curto tempo que eu tenho aqui com o Guarani, né, ou longo prazo, eu tenho que provar de todas as maneiras, porque se eu não provar, a qualquer momento eles podem me mandar embora. Então eu tenho que estar provando a todo momento. O Farney, quando estava te apresentando, falou que existem algumas características diferentes em relação ao Bruno Santos, né? Que o Bruno Santos, apesar de ser o 9 hoje, um jogador que se movimenta mais, você, um jogador mais de posição física na área, você enxerga que há uma possibilidade de complementação, ou seja, vocês dois podem jogar juntos, ou é mais uma disputa mesmo por posição? Assim, como é que você avalia essa situação dos homens de frente que o Guarani tem hoje? Que nem ele falou, a gente somos jogadores diferentes, né? O Bruno é mais um jogador, praticamente um falso 9, mais rápido. Eu já sou mais presença de área e com certeza a gente pode jogar junto, sim. Não tem o porquê, não. Eu queria que você falasse como que você enxerga essa reta final aí de quadrangular final, sabendo que também tem justamente o Brusque, a equipe que você estava no ano passado. Bom dia, satisfação falar com vocês aqui. Primeiro, agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Fale também por me permitir viver tudo isso que eu tenho vivido aqui. Cara, é uma competição muito difícil. Essa segunda fase a gente sabe que não tem margem para erro. Nós precisamos vencer jogos, pontuar. E em 2023 eu tive o privilégio de subir com o Brusque e conseguir chegar às fases finais ali. Então eu sei o quão difícil é, mas aceitei esse desafio porque eu acredito muito na qualidade desse grupo, nas pessoas que estão trabalhando aqui, e eu tenho certeza que com muita dedicação, muito treino que nós temos feito, nós vamos lá para pegar o Náutico e tentar trazer um resultado positivo de lá para a gente conseguir igualar os pontos ali e, consequentemente, transmitir essa áurea para a torcida novamente, que a gente sabe que é muito importante nesse momento o apoio deles para nós. Ô Gemerson, pelo que eu pesquisei, você é um meia atacante, mas eu queria que você falasse das suas principais características e onde você se sente melhor jogando. Você se sente melhor ali no meio, armando jogadas? Você se sente melhor atacando pelas pontas, né, como se fosse um ponta? Bom dia, eu sou um 8/10, né? Joguei de 10 já na minha carreira, joguei de 8 no Brusque. Esses 2 últimos anos eu joguei nas 2 posições, então me sinto bem ali por dentro, né? Armando o jogo. Eu acho que minha principal característica é a boa relação com bola, esse trabalho de poder colocar os meus companheiros bem colocados ali na frente para poder fazer os gols. Sou um cara que gosta da bola, que gosta de armar essas jogadas de trás, né? Ver o jogo. Então, acho que minha principal característica é essa, relação com bola, o jogo associativo, para poder fazer a bola chegar limpa ali na frente para eles. Bom dia, Gemerson. Prazer falar contigo, Diego Alves, da IPTV. Você não chegou a entrar em campo ainda, mas vivenciou a atmosfera do jogo, né? O Brandão falou um pouco sobre como foi para ele vivenciar o clássico. Para você, como é que foi a vivência dessa atmosfera, né, de sentir o tamanho dessa rivalidade aqui de Campinas e também das suas experiências anteriores em outras situações de rivalidade, né, que dá para fazer algum paralelo também, né, se puder, por gentileza, comentar a experiência pessoal do último sábado. Bom dia, foi sensacional, assim, uma atmosfera gigantesca, um clube gigantesco, eu já tinha jogado contra, a favor foi sensacional, apesar de não ter entrado em campo, me senti muito bem recebido pela torcida, né? Pelos companheiros também, parece que eu já estou aqui há bastante tempo, isso facilita bastante. Então, eu até comentei com o pessoal ali que foi bem parecido com o Bavi de 2017, né? Então, o Bavi também é um clássico muito grande e aqui é igual, a cidade é uma festa muito bonita e agora nós vamos fazer de tudo para recuperar tudo isso. Acho que o torcedor merece, esse clube não pode estar numa Série C, precisa estar numa Série B, pela camisa, pela história, pela estrutura, e eu estou aqui para tentar contribuir de alguma forma, com um pouquinho de experiência, para que a gente consiga os nossos objetivos juntos. Gemerson, um dos pontos principais do Guarani nessa reta final de primeira fase, você deve ter acompanhado, foi o meio-campo, né? Com o Cadico, com o Kelvin, com o Isaac e com o Diego Torres. Eles cresceram muito nessa reta final, você chega justamente para esse setor que é muito disputado, principalmente por conta desses 3 jogadores. Queria que você comentasse um pouco sobre essa disputa pela posição ali, com jogadores que vêm muito bem nos últimos jogos. A disputa sadia, eu acredito que eu vim para somar. É claro que se eu estiver bem,
nos treinamentos, eu vou elevar o nível deles também, e isso é bom para o Guarani, é bom para o Matheus, é bom para o grupo, e eu acredito muito no potencial deles também. Claro que eu chego aqui para procurar o meu espaço nesses 5 jogos que faltam, perdão, até porque eu não vim para cá para pensar a longo prazo, eu vim para cá para subir o Guarani, para ajudá-los, e eu estou muito focado nisso, nesses 5 jogos, e eu espero de alguma forma contribuir, né? Nem que seja ali no banco vibrando junto, nem que seja dentro do campo 5, 10 minutos ou 40 que seja. O que o Matheus decidir, eu vou dar o meu 100% para que esse clube aqui possa voltar para a Série B. Como que você está hoje, Gemerson, fisicamente, aguenta o jogo todo, esse tipo de situação? Qual que foi a última vez que você jogou 90 minutos? E se você já tinha vivido ou vivenciado esse tipo de situação de ter, por exemplo, 5 jogos aí, o Guarani tem que vencer 3 pelo menos e talvez empatar 1? Então, né, nesse formato de Série C, não. No Brusque, graças a Deus, a gente conseguiu 4 vitórias seguidas e a gente acabou subindo com 2 rodadas de antecedência já. Então é novo essa situação de ter que vencer esses jogos, né? Mas, como eu disse, nós estamos preparados, estamos focados para isso. Sobre as minutagens, eu venho de 2 anos muito bons, né? Com 35 jogos. Esse ano eu não tive tantos minutos assim, mas um mês atrás eu estava jogando, estava treinando. Então, estou com minutagem de treino, estou preparado para quanto tempo o Matheus precisar. E acredito muito que a gente vai forte nessa reta final aí para conseguir o nosso objetivo. O que o Matheus já tem passado para vocês em relação a como o time deve se portar no jogo de sábado contra o Náutico? O Náutico vem de uma vitória fora de casa, agora vai jogar diante da torcida. O Guarani, por ter largado atrás, precisa muito vencer esse jogo. O que vocês já têm assim, de informações e de como o Matheus vai querer que o time se porte no jogo do Recife no próximo sábado? Então, o Matheus tem uma estratégia, né, clara, está passando para a gente durante a semana o que a gente precisa fazer para conseguir o nosso objetivo lá. Óbvio que a gente não pode ficar olhando também toda hora para a tabela, esse time venceu, nós precisamos fazer esse tipo de pontos. Não, são 5 finais, nós precisamos pontuar e, consequentemente, quando chegar no final da competição, a gente conseguir o nosso objetivo. Então, é uma estratégia bem formada, ele sabe muito bem o que ele vai fazer, assim como ele fez contra a Ponte Preta, só que a gente não conseguiu colocar em prática, e a gente sabe que isso acontece, é futebol não é uma matemática exata, é muito dinâmico, muda muito, então acredito que nós estamos trabalhando bem essa semana aí, e no decorrer dessa semana nós vamos conseguir uma boa estratégia para chegar lá e conseguir o nosso objetivo.